Olá, costureira, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje você vai aprender todo o passo a passo de como produzir a sua blusa camélia, que é essa blusa maravilhosa que eu estou usando aqui. E olha esses detalhes dessa blusa, ela é muito bonita. E é nessa aula que eu vou te ensinar como você vai fazer a sua. Então vamos lá? Se você não me conhece, eu sou a Cris Mesquita, sou professora de modelagem e costura e o meu objetivo aqui é poder te apresentar esse universo que eu simplesmente amo e te ensinar assim como você pode ter autonomia de poder fazer as suas próprias roupas ou quem sabe trabalhar com esse universo que sim, é uma oportunidade incrível que temos aqui no mercado. E eu quero te apresentar mais detalhes sobre a blusa camélia. Então ela faz parte da minha coleção de moldes digitais. Sim, eu tenho uma loja onde você pode encontrar lá os moldes e você pode comprar tanto um tamanho específico como a grade completa. E essa aula, o objetivo dessa aula em específico é te mostrar como que você vai fazer para montar o seu molde, a sua blusa, bem como escolher o tecido certo para fazer a sua blusa, como cortar e o mais importante de tudo, o passo a passo com toda a sequência de montagem e acabamento da sua blusa. E por falar em acabamento, essa blusa eu fiz ela 100% forrada e com técnicas de costura, de alta costura, porque estamos utilizando apenas a máquina reta. Então vamos mesclar acabamentos embutidos com forro, vamos ter costura francesa. Então, gente, essa blusa ficou assim um xodozinho. Já tô toda para fazer de outras cores, com certeza. E o que deu também um tchan especial para essa blusa, que também é algo, né, que eu amei fazer, foram esses bordados aqui na frente. Então não é o tecido que ele é assim, tá? O tecido dele era liso e eu fiz todo esse bordado. Então a minha irmã, minha irmã é bordadeira, então ela fez todo o desenho para mim e eu usei a técnica de ponto cruz para estar fazendo todo esse bordado nessa blusa que deu um tchan especial para ela e ficou muito bonita. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu quero explicar um pouquinho para vocês, eu quero apresentar o modelo, qual é a blusa que vocês vão aprender, todos os detalhes dela e também dar algumas dicas de tecidos, aviamentos, o que você vai precisar e como que você vai também acessar e baixar todo o seu material que você vai receber em PDF. Então vamos começar aqui pelos detalhes dessa blusa. Então eu vou chegar aqui mais pertinho para mostrar para vocês. Então eu vou começar aqui pela parte do decote. Nós temos esse decote em V, ele é um decote em V mais fechadinho, tá? Então ele fica bem alto em relação ao busto. Vamos ter esse recorte aqui, ó, central, com esses detalhes em botão encapado. Você pode trabalhar com botão encapado ou um botão normal, ou também pode fazer com outro tipo de botão, tá bom? E também, se não quiser, não precisa também colocar botões, pode só trabalhar com a costura central mesmo. Então, como eu falei para vocês, aqui temos o bordado, então fica uma dica aí, vai que você quer também fazer a sua blusa bordada. Temos aqui esse babado aqui, ó, franzido na parte aqui, ó, do busto. Esse babado ele também pode ser opcional, se você não quiser fazer com ele, tá? Mas eu acho que ele dá todo um tchan especial à peça. Aqui nós temos essa manga, e ela é uma manga no estilo 3/4, ela é uma manga mais bufantezinha, tá? Mas só na parte aqui, ó, do punho, porque nós vamos ter aqui, ó, um elástico na parte do punho, e aqui na parte do ombro, ela é uma manga lisa, tá? Ó, toda lisinha. E aqui temos a parte lateral normal inteira. E essa parte aqui, ó, do corpo, eu fiz toda forrada e embutida. E por último, nós temos aqui essa parte desse babado da cintura, franzidinho também, que deu esse estilozinho de bata para a nossa blusa. E na parte das costas, nós temos um decote redondo, normalzinho. E também nós temos o babado, o mesmo babado que temos no busto da frente, também temos aqui na parte do corpo das costas, combinado? Então agora vocês já viram todos os detalhes da blusa e vamos falar sobre tecidos. E por falar em tecidos, para fazer a minha blusa, eu utilizei a cambraia de linho. Então você pode utilizar também cambraia de algodão, tricoline, um viscolinho, um linho misto, uma lese também fica muito legal. Então, o importante é que você trabalhe com um tecido que tenha alguma parte da sua composição ou linho ou algodão, para dar essa estruturazinha que esse tecido, que essa blusa pede, tá bom? Inclusive, no material de apoio que vocês vão receber, vai ter uma lista lá com os nomes e a quantidade de tecido que você vai precisar para estar fazendo a sua blusa. E além do tecido, você vai precisar como aviamento o elástico, que vamos ter elástico aqui, ó, no punho, né, da manga, que nem eu mostrei para vocês. E os botões, caso você for trabalhar com botões na sua blusa. Então, são esses aviamentos que você vai precisar. E por falar em material de apoio, quando você compra um molde conosco, você vai receber
todo esse material ou por meio do seu e-mail, ou você pode acessar lá dentro do nosso site. Vai ter uma parte para você fazer seu login e lá você consegue acessar todos os moldes que comprar com a gente. Então vai ter lá todos os arquivos, é só você baixar, eles vão vir no tamanho A4 e aí você imprime e vai estar ali prontinho para você estar fazendo a sua peça. Inclusive, se você nunca trabalhou com um molde digital, não sabe como funciona, eu vou deixar aqui uma aula com todos os detalhes explicando como é que você vai fazer para montar um molde digital. É muito importante que você entenda esse processo para assim conseguir dar continuidade com essa aula, porque você precisa já estar com o seu molde pronto. Eu vou mostrar como é que vai ficar o molde depois de montado, mas você precisa saber como que você vai montar o seu molde, tá bom? Então, eu vou deixar aqui o link na descrição para você também acessar a essa aula. Então, assim que você já estiver com o seu molde todo montado, é só vir para a aula, porque eu vou te ensinar como você vai cortar no tecido, dando ali dicas de como fazer o melhor encaixe, o que usar na dobra do tecido, o que não vai ser, lembrando que o nosso molde ele já vem com margem de costura de 1 centímetro, então vai ser simplesmente posicionar e cortar em volta do jeito que tá ali, que já tá com a margem de costura perfeita, com todos os encaixes certinhos. E depois de cortado, vamos para a parte mais importante, que é costurar e assim dar vida à nossa blusa, que ela ficou simplesmente maravilhosa. Então já prepara aí o seu molde, separa o seu tecido, vamos fazer essa blusa juntas porque ela vai ficar simplesmente maravilhosa. E lembrando que se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo assim que possível. E não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, porque por lá eu tô sempre compartilhando novidades e também quais são os lançamentos da loja de moldes, então você vai gostar bastante de me acompanhar por lá, além de que eu sempre estou falando nesse universo da modelagem e da costura, combinado? Então vou deixar aqui meu arroba para vocês me seguirem por lá. E não custa pedir, lembre-se sempre de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para assim você não perder nada, nenhuma novidade por aqui. Então você está preparada? Vamos lá então para a parte prática dessa aula, onde você vai aprender como fazer a sua blusa camélia. E me mostra o resultado final que eu quero ver. Um beijo e aproveitem a aula. Então vamos agora para o que realmente importa, que é fazer a nossa camisa, que ela vai ficar simplesmente maravilhosa. Então já estou aqui com a minha modelagem pronta, então você recebeu o seu arquivo, você imprimiu e você montou. Se você ainda não sabe como montar um molde digital, eu vou colocar aqui na descrição um link que você pode assistir uma aula onde eu ensino todo o passo a passo de como você vai montar o seu molde. A teoria vale para qualquer peça que você comprar lá no nosso site de moldes, tá bom? E aí, depois que você montar todas as partes aqui, juntar todos os papéis, assim que teremos a modelagem. Então, vamos ter a parte da frente, tanto o centro quanto o lateral. A mesma coisa vale para a parte das costas. Nós vamos ter o babado da frente, babado das costas, o babado que vai ter aqui no corpo, tanto frente quanto costas também, e a nossa manga bufante. E é uma camisa que vamos ter muitas partes na dobra do tecido. Então, vamos ficar bem ligadas na hora de cortar, que eu vou dando umas dicas aqui para vocês. Lembrando que todos os nossos moldes, eles já possuem margem de costura, então não precisa se preocupar de colocar margem nem nada. E lembrando que você sempre vai cortar pela linha contínua, tá? Não pela linha pontilhada. A linha pontilhada é o molde original e a linha contínua é o que tem a margem de costura. O seu molde também, aqui na parte da manga, vai ter esse quadrado. Ele serve para você medir, para ver se a sua modelagem está do tamanho ok. Às vezes dá impressão, pode ser que venha um pouquinho menor ou maior. Então aqui você consegue confirmar se está tudo ok com a sua modelagem. Aqui no caso é 10 por 10, então pega aqui uma fita métrica, mede para ver se está tudo ok e verificando tudo certinho, vamos lá agora então recortar. Então eu vou recortar aqui no papel para depois eu passar para o tecido e lá vou dar outras dicas de qual a quantidade, de qual tipo de tecido fica bom para fazer essa blusa, tá bom? Então vou aqui recortar. Prontinho, o molde recortado, agora vamos pegar o tecido. O tecido que eu vou estar trabalhando vai ser essa cambraia de linho super linda. Essa daqui é lá da D&D Tecidos.
tá? Eu vou deixar aqui, então nós temos cupom de desconto também. E aí você pode comprar lá direto pelo site, que fica simplesmente maravilhoso. Tem outras cores, eu escolhi esse azulzinho pra fazer uma corzinha diferente, que eu não tenho nada dessa cor, eu acho que ele vai ficar perfeito. Então eu vou abrir aqui, deixa eu tirar aqui a minha modelagem. Vou abrir aqui o meu tecido, porque eu vou dobrar ele, ó, a orelha com a orelha. Então venho, como sempre, né? Dobrando a orelha com a orelha. Assim eu trabalho com tecido dobrado ao meio e já consigo cortar as minhas partes duplicadas. Então, já com o tecido aberto, vou começar a posicionar. Então, vou vir aqui primeiro pelas costas. E vou focar primeiro também nas peças que são na dobra do tecido, tá? Perfeito, eu vou posicionar essas peças aqui, porque eu vou fazer a parte de cima forrada. Porque como esse tecido é transparente, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ele é bem transparente, dá pra ver a minha mão todinha, toda a sombra da minha mão. Então, pra não ficar desconfortável, precisar ter que usar com blusinha por baixo, eu vou fazer a parte de cima toda forrada. Então, eu vou cortar a parte de cima, depois eu vou cortar novamente, tá? E isso daqui, junto com a manga, eu vou deixar pra cortar depois. Agora eu vou cortar a parte de cima e os babados do corpo. Aproveitando aqui nas partes que dão pra já encaixar e já cortar a parte de cima, tá? Duplicada pra fazer tanto pra não ficar transparente, quanto também vou aproveitar pra fazer o acabamento todo embutido. Então, corpo cortado já. Vou reservar. Agora eu vou cortar aqui, ó, o babado. Aí tem um babado do corpo e tem um babado da cintura. São babados diferentes, tá? Então, agora vamos finalizar o corte, cortando os babados da cintura e a manga. Fazer o seguinte, esses babados, eu vou cortar, vou pegar o tecido, dobrar no meio e vem com a outra parte, dobro no meio de novo. Aí eu corto um em cada dobra do tecido. Corto um pra lá e o outro pra cá. Então, babados da cintura cortados, agora falta só a gente cortar a manga. E aí, eu vou dobrar aqui o suficiente só pra poder encaixar a minha manga, tá? Que aí, com retalho faz alguma coisa. Então, no total, nós vamos gastar 1,40 m, 1,5 m pra fazer a nossa blusa, tá? Inclusive, se você quiser fazer a manga maior também, mais comprida, pode fazer. É só você crescer aqui pra parte da barra. Perfeito. Então, agora finalizamos o processo de corte da blusa camélia e nós vamos passar para o próximo passo, que será costurar a nossa blusa. Então, vamos agora dar início ao processo de costura da nossa blusa camélia. Já estou aqui com ela toda cortada, vocês já viram lá o processo, já retirei todos os moldes. E vamos aqui agora com o passo a passo da montagem. Então, já preparei aqui a minha máquina também, já passei linha, enchi bobina, deixei tudo certinho. Então, nós vamos começar com o processo de montagem do corpo, tá? Vamos primeiro pro corpo, depois vamos pro babado, depois a gente vai pras mangas. Então, vamos aos poucos. Então, eu vou separar aqui as peças e vou mostrar pra vocês por onde que nós vamos começar. Eu vou primeiro começar separando o que é frente do que é costas. Esse processo aqui, ele vai ser
bem importante, tá vendo? Então, temos aqui frente e centro, frente lateral, costa centro, costas lateral. Então, eu vou primeiro, ó, você vai perceber que vai estar tudo duplicado, tudo repetido. Por quê? O forro vai ser exatamente igual ao tecido principal. Então, eu vou tirar aqui, ó, a parte do centro, das costas, a lateral, deixando só um de cada, tá vendo, ó? Vou também fazer a mesma coisa com a parte da frente. Deixando aqui só o que vai ser o tecido principal e guardando assim a parte do forro. Combinado? Então, temos aqui, ó, frente e centro, frente lateral, costas centro e costas lateral. Agora, vamos recolher a parte do centro, tanto frente quanto costas. Vamos ficar apenas com as laterais. Então, ó, eu vou abrir aqui as laterais da frente e vou fazer a mesma coisa com as laterais aqui das costas. Eu vou colocar aqui um em cima do outro e eu vou começar unindo os ombros, tá? Então, você vai fazer isso aqui e vamos unir aqui com a margem de costura de 1 centímetro. Lembrando de começar e terminar a costura com retrocesso. Perfeito, então já juntamos aqui, ó, os ombros das laterais. Quando a gente abrir, ainda vai estar aqui, ó, já temos frente e costas unidos aqui pelos ombros. Vou reservar e vou pegar agora aqui a parte do centro. A parte do centro das costas, ele vai ser, ó, na dobra do tecido. Então, quando você abrir, vai estar com a sua peça inteira. Já a parte da frente, do centro, ela vai estar aberta. Por quê? Porque aqui na parte da frente e centro, nós vamos precisar fechar esse centro. Só que aqui vão duas opções. Você pode simplesmente só fechar o centro e deixar com a costura normal, ou você vai poder adicionar botões aqui na sua peça. Mas aí vai ser algo que você vai poder escolher, se você vai querer colocar botões ou deixar a sua blusa sem botões. Como eu vou querer colocar botões, eu vou ensinar para vocês, então, como que nós vamos preparar essa frente antes de unirmos ali os ombros. Então, para poder preparar a frente, nós vamos precisar primeiro, né, definir qual que vão ser os botões que nós vamos trabalhar, para assim saber a quantidade. Eu vou estar aqui trabalhando com 5 botões, mas se quiser trabalhar com menos ou mais, pode ficar à vontade. E para poder acompanhar os meus botões, no outro lado eu vou colocar o que a gente chama de azelha. As azelhas, elas partem de uma tira de viés, onde nós fazemos um rolotê e fazemos esse formatozinho assim para ficar como se fosse uma casinha de botão, tá vendo? Então, nós vamos aprender como fazer esse processo. Vou reservar isso daqui. E para fazer o rolotê, a primeira coisa que você vai precisar fazer vai ser cortar uma tira de viés. Então, você vai lá no seu tecido que sobrou um retalhozinho e vai cortar alguma tira de viés, que está no viés do tecido. Você vai perceber que ele vai dar uma leve esticadinha. Feito isso, você vai precisar pegar alguma linha de bobina que esteja sobrando e você vai colocar 4 pernas de linha e ela precisa ser maior do que a sua tira, tá vendo, de viés? E aqui na ponta você vai dar um nó, mas tem que ser um nó bem forte, ó. Um nó bem grossinho, tá vendo? Porque ele vai segurar aqui dentro. Então, eu vou posicionar a minha linha aqui, ó, dentro dessa minha tira de viés. Então, eu vou sentir bem onde tá o meu nó, vou dobrar aqui a minha tira ao meio. E eu vou passar uma costura com reforço embaixo do nó. Beleza, fiz essa costura, vou deixar a minha agulha enfiada, vou levantar o calcador, vou girar minha peça, vou abaixar. E agora eu vou começar a costurar. Então, eu vou deixar aqui, ó, a minha linha dentro da tira de viés e vou vir passando uma costura. E é interessante que seja uma costura fininha, tá? Pra você ficar com um rolotê fino, não muito grosso. Você vai tomando cuidado para não costurar a linha, tá? Ela vai ficar ali solta lá dentro. Chegou no final, é só tirar aqui, ó. E nós vamos vir aqui, ó, recortando esse excesso de tecido que ficou. E aí, você vai perceber que aqui em cima, ó, o seu nó tá aqui, tá vendo?
Então, pode tirar esse excesso de tecido aqui, ó, mas sem recortar o nó. Beleza. Então, agora nós vamos precisar desvirar aqui essa nossa tira. Para isso, você vai pegar o finalzinho da linha que ficou solto aqui e vai começar a puxar. Então, segura bem aqui em cima, abre um pouquinho assim, ó, e vai puxando que ele vai desvirar. Virar o início é o pior. Depois que vira, é só puxar aqui, ó, que ele vai desvirar por completo, tá vendo? Então, é super simples aqui esse processo. Agora, qual que vai ser o tamanho da minha azelha? Então, ela precisa ser um tamanho suficiente para passar o meu botão. Ele nem pode ficar muito apertado e nem muito folgado. Então, você vai precisar medir mais ou menos com base no seu botão, qual que vai ser o tamanho da sua azelha, tá? Então, você vai cortar a quantidade de tira que você precisa para a sua blusa. No meu caso, como vão ser 5 botões, eu vou precisar de 5 azelhas. Cortadas as tiras, agora eu vou montar as azelhas. Então, é só pegar aqui, juntar assim e passar uma costura aqui embaixo, ó, pra fechar. Eu já vou fazendo uma seguida da outra, que assim eu consigo garantir melhor que elas fiquem do mesmo tamanho. Então, é só, ó, colocar ali como margem e aí você vai conseguir deixar elas todas do mesmo tamanho. Então, ó, temos as azelhas todas prontas e fica super bonitinho. Então, agora nós vamos aplicar aqui na nossa peça. Eu vou estar aplicando no lado esquerdo aqui da parte do centro, tá? E como que eu vou saber onde que eu vou aplicar? No seu molde, você vai perceber que vai ter os piques com as marcações de onde vai estar cada uma das minhas azelhas. Como eu vou fazer as 5, né? Eu vou seguir exatamente a posição. Mas você pode mudar de acordo com o seu gosto, adicionando mais botões ou menos, ou como eu falei, fazendo 100 botões. Então, eu vou posicionar aqui no centro, bem onde está o meu pique, para poder aplicar aqui a minha azelha. Perfeito, então, ó, já temos aqui todas as azelhas aplicadas. Então, é só eu pegar o meu outro centro, colocar aqui por cima. E eu vou fechar aqui, ó, o centro da peça. Se você não for colocar os botões, é só vir agora e fazer esse processo aqui de fechar o centro aqui da peça. Com 1 centímetro de margem também, tá? Então, agora já tem o centro-frente pronto. Depois que a blusa estiver toda finalizada, eu venho costurando os botõezinhos aqui, tá bom? Então, vou deixar eles guardados aqui. E aí, eu vou voltar para o projeto original, inicial, que é juntar costas com a frente, unindo pelos ombros. Então, eu vou colocar aqui por cima e vou vir, ó, fechando com 1 centímetro de margem de costura. Então, agora já temos, ó, frente e costas, aqui a parte do centro também unidos pelos ombros, tá vendo? E eu vou reservar. Porque agora eu vou me concentrar na parte do babado. Você vai perceber que no babado do corpo, nós vamos ter a parte da frente, que é essa menorzinha aqui, ó, tá vendo? E a parte das costas, que vai ser essa partezinha aqui maior. Então, nós vamos também unir aqui, ó, por essa parte superior, que vai ser a parte do ombro. E pra cá, eu vou estar unindo com a costura francesa.
Então, eu vou primeiro passar uma linha, uma costura fina, desvirar e passar uma outra costura. Eu passei a mais fina, então agora eu vou abrir, fechar e passar uma segunda costura para fazer o acabamento. Prontinho? Então, o que acontece? Agora que nós temos já a parte ali do ombro fechada, você vai perceber que de um dos lados do seu babado, ele vai ser reto, esse daqui. E o outro lado vai ser arredondado aqui, principalmente essa parte final. Nesse lado que está arredondado, nós vamos fazer a barra, porque esse é o lado que vai ficar solto. Esse vai ficar aplicado na peça e esse aqui vai ser o lado solto. Então, desse lado aqui, nós vamos fazer a barra. E a barra que eu vou estar trabalhando vai ser a barra de lenço. Então, eu vou pegar aqui de baixo primeiro e vou começar fazendo uma costura com tecido dobrado bem fininho para fazer uma barra de lenço bem bonita. Então, eu venho aqui, dobro o mais fino que eu conseguir, tá? Para fazer uma costura legal. E venho costurando aqui na pontinha. Tirou aqui, terminou? Aí você vai ver se tem algum lugar que precise, sabe? Tirar aqui excesso assim de tecido. Aí você vai tirando onde você achar necessário. Feito tudo, você vai voltar aqui pro início. E vai dobrar fino novamente para passar uma outra costura. Finalizando assim a barra de lenço. Pronto, então nossa barra já está finalizada. Fica pronto, bem bonitinha, tá vendo? Agora eu indico que você sinalize o que é a parte da frente e o que é a parte das costas, porque como é muito parecido, depois você vai se confundir. Então eu vou pegar aqui um giz e fazer uma marcação aqui, ó, bem discreta. E vou colocar também um alfinete no que é a parte da frente. Porque você vai repetir todo esse processo que eu tô fazendo aqui no outro lado do babado, tá bom? Então é bom deixar já sinalizado para não se perder. Agora, nessa parte reta aqui, que não fizemos nenhuma costura, nós precisamos franzir para poder encaixar lá na nossa blusa, na nossa peça. Então, você vai pegar a sua máquina, vai colocar ela no ponto mais folgado e vai vir fazendo aqui um pesponto. E aí, esse pesponto, eu vou colocar ele com a margem aqui, ó, de um calcador da parte do centro e eu não vou fazer retrocesso aqui, tá? Porque ele vai ser para poder me ajudar a franzir. Beleza, então já passei aqui as duas costuras, tá vendo? Porque com duas dá muito mais estrutura, fica bem melhor. Vou vir aqui pegando as duas linhas da bobina para poder começar a franzir a minha peça. Então, você pega as duas linhas e vem puxando assim, ó, ao mesmo tempo. E ela vai franzindo, tá vendo? E o quanto que você vai franzir? Você vai franzir o suficiente para poder encaixar na lateral da sua peça. Eu vou pegar aqui, para você identificar o que é frente e costas da parte aqui da lateral, a frente, a cava é menor do que as costas. Tá vendo onde que as costas estão aqui, a cava, lá embaixo? E a frente é menor, então assim que você vai conseguir identificar. Então, eu coloquei, né, que essa daqui é a parte da frente. E essa parte pra cá é o babado das costas. Então, eu vou abrir aqui, ó, a minha peça. E onde tiver aqui a minha costura, eu vou colocar junto com a costura aqui, ó, do ombro. E eu vou precisar franzir a minha peça o suficiente para encaixar aqui, ó, na lateral.
no recorte aqui, tá vendo? Então, eu posso franzir um pouquinho mais. Ó, agora já foi o suficiente. Encaixou certinho. Quando eu já consigo chegar nesse ponto, posso cortar essa linha que tá excedente aqui. E eu vou amarrar pro meu franzido não desmanchar. E agora eu vou fazer a mesma coisa para a parte das costas. Então, eu venho, pego as duas linhas aqui da bobina. E vou franzindo aqui, ó. O suficiente para poder encaixar aqui na parte das costas. E tá vendo? Ficou pequeno? Franzi demais. Então, é só eu voltar um pouco assim e soltar o franzido. E agora encaixou certinho. Então, venho novamente, corto esse excesso de linha e amarro aqui para não desmanchar o meu franzido. Perfeito. Então, agora a gente vem aqui, ó, distribuindo esse franzido para que ele fique uniforme, né? Proporcional. Não pode ficar um lado mais franzido do que um outro, um espaço sem franzido, o outro com, tá vendo aqui, ó? Aqui tem muito, aqui não tem nada. Então, a gente tem que vir distribuindo para ficar assim bem uniforme. Prontinho, então, ó, já tá feito aqui o seu babado. E aí, agora é só você repetir o mesmo processo com o outro babado, pra você ficar com os dois babados iguais. Perfeito? Que você já aprendeu, agora é só replicar pro outro lado. Então, eu vou reservar isso aqui tudo e já vou aproveitar para agora já montar também o meu forro. E aqui o forro vai ser mais simples de montar do que a parte principal, porque aqui não vamos ter babado, né? Mas vamos fazer a mesma teoria. Vamos primeiro juntar os ombros aqui da lateral e depois juntar o ombro do centro. E aqui no centro frente, como no forro não vamos ter botões, né? Eu já vou vir aqui primeiro fechando a parte aqui do centro. E aí, vou vir aqui, vou abrir a parte do centro costas, vou colocar o centro frente aqui por cima e vou fechar unindo os ombros. Perfeito. Então, agora nós vamos juntar lateral com o centro. Então, eu vou abrir aqui, colocando a parte das costas para trás. Vai uma lateral para cá e a outra para lá. Lembra de verificar qual que é a parte da frente da lateral e qual que é a parte das costas, tá bom? Para você não costurar errado. Então, eu vou colocar aqui por cima e vou unir ombro com ombro. Aqui as costuras do ombro. Que assim eu vou estar unindo o centro com a lateral, tá? E aí, você vai vir aqui, ó, costurando a parte de baixo até do outro lado. Lembrando de começar com o retrocesso e fazer essa costura com 1 centímetro de margem. Então, já costurei um lado, tá vendo, ó? Todo prontinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Então, eu venho, coloco aqui por cima, vou juntar ombro com ombro e vou fechar por completo aqui.
Prontinho, então aqui ó, a parte do corpo da blusa já está montada aqui o forro, tá vendo? E eu vou deixar as laterais abertas por enquanto, tá? E eu vou aproveitar para agora ir lá no ferro, passar todas as costuras com tudo vincado, inclusive o babado, tá? Você pode já aproveitar para passar, deixar ele bem ajeitadinho, para depois agora começarmos a unir a parte do tecido principal e depois passarmos para os outros processos. Vamos lá? Então já voltei aqui do ferro de passar com todas as minhas peças já passadas, vincadas, abertas, tudo bonitinho. Para agora passarmos para o próximo passo, que vai ser unir todos esses elementos, né? Porque nós temos aqui a lateral, o centro e os babados. Como eu falei pra vocês, eu já deixei os babados passados, porque já dá outra cara, tá vendo? Fica bem melhor para trabalhar assim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aplicar o babado nas laterais. Depois que eu fizer isso, eu vou juntar com o centro. Então, eu vou tirar o centro aqui por agora. E aí, eu vou vir aqui aplicando. Então, você vai só precisar novamente confirmar o que é frente e o que é costas, ó. Que beleza. Você colocar o babado da frente pra frente e o babado das costas pras costas, né? Então, vamos posicionar aqui unindo ombro com ombro. E aí, você vai vir distribuindo aqui pelo recorte. Desse jeito. E agora, nós vamos passar uma costura aqui, ó, pra poder unir o babado com essa parte aqui da lateral. Então, já tá aplicado, ó, o babado na lateral, tá vendo? Então, agora a gente vai fazer o mesmo processo com a outra parte aqui, então. Sempre procurando colocar costura com costura aqui do ombro e distribuindo o restante. Os laterais já estão agora com os babados aplicados. Agora, então, vai ser o momento de unirmos as laterais com o centro. Gente, vai ficar lindo. E eu fiz esse bordado, não sei quem acompanhou essa saga, mas ele deu um tchan total à peça. Mas, se você quiser fazer também com aplicação de bico, também fica bem legal, tá? Dá pra você variar bastante ou até mesmo fazer só liso mesmo. Então, agora nós vamos unir lateral com o corpo. A gente já fez isso no forro, então aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Você vai vir aqui, ó, vai posicionar, colocando aqui, ó, costura com costura do ombro. Vai colocar junto aqui embaixo. E aí, se não encaixar direitinho, é porque você tá colocando a frente nas costas. Então, repara bem isso, porque, como eu falei, é bem parecido. Então, deixa bem sinalizado o que é frente, o que é costas, pra não acontecer esse tipo de erro, tá? E aí, eu vou deixar o outro lado pronto também, ó. Vou vir aqui, vou pegar aqui, juntar aqui ombro com ombro. E vou distribuir tudo por aqui, ó. E aí, eu vou unir, passando aqui uma costura com 1 centímetro de margem, como sempre. Lembrando de começar e terminar com retrocesso. E olha que lindeza que não tá ficando essa nossa blusa, gente. Tá muito, muito, muito linda. E olha que nem terminou. Então, olha só como que já ficou aqui o resultado dessa união. Então, agora nós vamos pegar o forro, que já está pronto, para começarmos aqui a fazer os acabamentos. Porque vamos começar fazendo primeiro, ó, o acabamento aqui, ó, do decote. Você vai ver agora que o forro vai estar igual
ao tecido principal, né? Só vai mudar o elemento do babado. Então, agora o que você vai fazer? Nós vamos abrir aqui, ó. Colocando direito com direito aqui da nossa peça. Porque nós vamos unir aqui, ó, toda essa parte do decote, para assim podermos fazer esse acabamento. Então, vamos aqui, ó, unir ombro com ombro. E vamos colocar aqui, ó, também costura com costura aqui do centro, onde tem aquela costura, sabe? Aqui do centro. Depois você vem distribuindo aqui o decote, pra tudo se encaixar direitinho. Então, agora nós vamos fazer uma costura aqui em volta de todo o decote, para assim, fazermos esse acabamento. Então, eu vou pegar primeiro aqui, ó, uma costura do ombro. E aí, nessa parte do decote, eu quero que você faça com bastante cuidado, tá? Pra poder ficar com o decote bem retinho. E vai outra dica aqui também. Você pode ver que esse meu centro eu entretelei completo, né? Por conta do bordado. Você não precisa entretelar todo, mas se puder entretelar a parte aqui, ó, do decote, vai ser muito bom. Porque como estamos trabalhando com decote V e o V fica no viés do tecido, pode ser que ele dê uma repuxadinha. E quando você coloca a entretela, ele estabiliza mais o seu tecido. Então, se puder trabalhar com essa entretela aqui no decote, vai fazer uma diferença boa, tá? Então, você vai vir aqui, ó, costurando, respeitando a margem de costura. E aí, você vai vir reto aqui no decote e eu quero que você pare bem na costura aqui, tá? Quando chegar na costura, você vai parar, vai deixar a agulha enfiada, vai girar aqui a sua peça, vai abaixar o calcador e vai continuar com a costura. Ó, pra vocês verem como é que ficou aqui a costura, ó, vim retinho, parei aqui e depois eu dei continuidade, tá vendo? É muito importante que faça esse processo pra ficar com o decote bem certinho depois. Então, quando chegar aqui no ombro, é só você levantar um pouquinho também, ó, e começar a fazer a curva aqui do decote das costas. Beleza, então agora, ó, nosso decote já está costurado já. Então, você vai vir aqui, ó, vai fazer pix em todo o decote. E você vai fazer pix que cheguem bem próximo da costura aqui, ó, que você fez, tá vendo? É muito importante que você respeite isso para poder virar bem o seu decote. E assim, mais próximo um do outro, você vai fazer apenas nas costas. Então, aqui na frente, o único lugar que nós vamos precisar fazer esse pique vai ser aqui, ó, na parte do V, tá? Então, ó, você vai vir aqui pelo lado, não quero que você corte em cima da costura aqui central, não, tá? Então, você vai vir aqui pelo lado, ó, e vai cortar, vai chegar o mais próximo que você conseguir. Então, você vem fazendo isso, ó, aqui dos dois lados, tá? Vai ficar assim, ó, mas sem cortar ali a costura. Então, agora nós vamos desvirar a peça. Então, para desvirar a peça, é só você pegar o forro e juntar ele aqui, ó, todo pra dentro e vai colocar ele lá pra trás, ó. Então, já temos aqui nossa peça forrada. Tá vendo? É importante que você veja como é que ficou aqui o seu decote, das costas, tudo direitinho. Só que aí, pro nosso decote não ficar assim, voltando pra frente, é por isso que nós fazemos aquela costura
de arremate ou costura de peso, que é fazer um pesponto aqui, ó, bem na junção da costura, para poder evitar com que o tecido fique voltando. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, ó, vamos levantar novamente. Você vai pegar todo esse excesso de costura que ficou aqui, ó, de tecido que ficou aqui, vai jogar pro lado do forro, tá? E nós vamos vir aqui, ó, pelo lado direito, passando uma costurinha bem aqui na pontinha, para fazer essa costura de peso. Então, vamos fazer isso aqui. Então, eu vou encaixar aqui na minha máquina, lembrando de sempre jogar o excesso de tecido que ficou lá por dentro, aqui pro lado do forro. E nós vamos vir aqui, ó, costurando. Prontinho, então agora nós vamos lá no ferro para poder passar e deixar bem vincado aqui o nosso decote, porque ó como que ficou bem melhor agora. Depois que passar é que vai ficar perfeito. Então vamos fazer isso aqui e voltar para dar continuidade à montagem da nossa blusa, que tá ficando muito, muito, muito linda. Tô amando, e vocês? Então agora sim, tudo perfeitinho, tudo passado. Olha como tá lindo, gente. Esse acabamento fica perfeito. Então, se você perceber que aqui, ó, no babado ficou alguma linha aparecendo do franzido, que nem o meu ficou aqui, você pode retirar, tá? Então, você pode vir aqui retirando toda essa linha desse pesponto, porque ela não vai fazer mais diferença nenhuma. Então, a gente pode vir aqui, ó, retirando tudo isso daqui, tá bom? Então, agora, já que já está tudo pronto, o último elemento que falta para encerrarmos essa parte aqui inicial é justamente fecharmos aqui as laterais, porque elas estão abertas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, quando você levantar aqui, deixa eu organizar tudo para mostrar para vocês. Quando você for levantar aqui, você vai perceber que vai ter 1, 2, 3, 4 partes. Essas 2 partes internas são referentes ao forro e as externas é referente ao tecido principal. Então, eu vou primeiro pegar essas 2 aqui de dentro e vou fechar aqui, ó, com 1 centímetro de margem de costura. Beleza, então aqui, ó, o forro já está fechado. Então, agora é só eu pegar aqui o tecido principal que sobrou, tanto frente quanto costas, e também vir aqui, ó, fechando a lateral. Esse processo aqui é bem tranquilinho. Depois é só fazer a mesma coisa do outro lado. Perfeito, então agora nosso corpo já tá pronto, tudo fechado. Vou reservar aqui agora para o nosso próximo elemento, que vão ser as mangas. Então, vou guardar e vou pegar aqui, ó, as minhas mangas. Então, o primeiro passo que eu vou fazer vai ser fechar a manga. Então, eu vou separar aqui, que eu tenho 2 mangas, né? É só dobrar a manga aqui, assim, ao meio. E vou fechar essa parte aqui. E eu vou fechar com costura francesa. Então, vou primeiro fazer uma costura fininha, depois desvirar e fazer uma outra costura. Beleza, então nossa manga aqui já está fechada. Aqui no punho da manga, eu vou estar trabalhando com elástico. Então, já vou pegar aqui o meu elástico para deixar ela pronta antes de aplicar na blusa. Então, para o elástico, nós estamos trabalhando com um elástico de 1 centímetro de largura, tá bom? E como você vai saber a quantidade de elástico que você vai precisar? Então, essa manga, ela vai ficar mais ou menos nessa região aqui embaixo do cotovelo. Então, é só você pegar aqui, ó, ver a medida que vai precisar para cá e vai cortar 2 pedaços iguais, né? Porque vão ser 2 mangas.
Perfeito, vou reservar um e ficar com o outro. E aí eu quero só que você dobre assim, ó, ao meio. E eu quero que você estique para ver se ele esticado vai dar o tamanho aqui, ó, da sua barra. Tá vendo que no meu caso aqui quase deu? Foi bem pouca coisa que não deu. Aí, o que vai acontecer nesses casos aqui em que o nosso elástico ele não tem a mesma largura total aqui da minha peça? Então, eu vou costurar primeiro para poder deixar um espacinho para colocar o meu elástico, depois eu vou só encaixar o elástico. Eu vou mostrar para vocês como que é esse processo. Então, a primeira coisa aqui que nós vamos fazer vai ser fazer uma barra. Então, eu vou fazer uma barra bem fininha, como se fosse uma barra de lenço. Então, eu vou dobrar uma vez aqui e vou passar uma costura segurando aqui essa minha barra. Perfeito, dei aqui a primeira volta. E aí agora eu vou costurar novamente, só que agora fazendo uma costura um pouco mais larga, deixando mais largo aqui, porque eu preciso deixar o espaço suficiente para poder encaixar o meu elástico aqui dentro. Então, você vai dobrar aqui assim, ó, e você vai precisar dobrar o suficiente para poder encaixar aqui, ó, caber aqui dentro o seu elástico. Então, você não pode fazer isso, a costura aqui nem muito estreita e nem muito larga, tá? Porque se ficar muito largo, o elástico vai ficar sambando aqui dentro. Então, vamos fazendo aqui direitinho. Você vai fazendo aos poucos, você vai dobrando, aí vem com o elástico assim, pra ver, ó. E aí, quando estiver chegando perto aqui do final da costura, você vai precisar deixar um buraquinho aqui para ser o espaço que nós vamos usar para colocar, né, o nosso elástico. Então, precisa deixar um espacinho aqui. E para colocar o elástico, eu gosto sempre de usar assim, ó, esses alfinetes. Que aí eu venho aqui, ó, encaixo em uma das pontas. E aí, eu vou vindo aqui, ó, pelo espaço que eu deixei o buraquinho. E vou encaixando, passando aqui o meu elástico por dentro. E aí, você vai precisar tomar dois cuidados. Primeiro, para o seu elástico não embolar, então vai fazendo direitinho. E não perder também aqui a ponta. Então, quando estiver chegando aqui, ó, próximo dele terminar, você vem e coloca um alfinete para segurar, que assim você sabe que você não vai perder a ponta ali do seu elástico. Você vem passando aqui, ó. Passa e estica. Vai tentando deixar ele sempre retinho. Beleza, então saiu aqui, ó, o meu alfinete, eu venho puxando aqui até encontrar o meu elástico. Agora que eu já tô aqui com o elástico, eu já vou tirar a ponta ali do outro que eu tava segurando. E a minha ideia agora é costurar as duas pontas aqui, pro meu elástico ficar fechadinho. Então, é só eu puxar assim, vou colocar aqui um por cima do outro e vou passar uma costura por aqui. Aí faz com bastante retrocesso para ficar bem firme. E agora é só, ó, puxar, que ele vai ir distribuindo aqui o elástico por todo o punho da sua manga. E agora temos aqui, ó, um punho pronto. Tá vendo? Fica bem bonito. E aí, nessa parte que ficou faltando aqui, a costura é só a gente vir aqui e completar. Então, já temos aqui, ó, uma manga pronta. Agora, é só repetir o mesmo processo com a nossa outra manga, que ela já vai estar também
Prontinho, então eu vou fazer isso aqui e já volto com as minhas duas mangas prontas para poder estar aplicando na minha blusa. Então, eu já fiz o processo de colocar o punho também aqui, ó, o elástico no punho na outra manga. E eu já aproveitei também para já aplicar uma manga aqui na blusa, para ver como que ia ficar a questão de acabamento, de tudo, como que ia ficar esse processo, porque eu vou fazer ele todo embutido. Eu vou colocar aqui do avesso para mostrar para vocês como é que ficou aqui a cava, para vocês entenderem o que eu tô falando, ó. A cava, ela ficou 100% embutida, tá vendo? Então, não vai precisar usar overlock aqui. Eu tava fazendo esse teste, pra ver se ia ficar legal e gostei bastante. Então, vamos seguir em frente. Então, eu vou ensinar vocês como colocar esse outro lado que tá faltando. E aí, depois é só vocês replicarem o mesmo processo com o outro lado que vai dar certinho. Vai ficar ótimo igual. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui a sua mão, que já está pronto. Você vai pegar aqui, ó, a costura aqui da lateral. Feito isso, você vai posicionar a costura aqui da manga junto com a costura da lateral aqui, ó, da blusa. Só que você vai pegar apenas o tecido principal, deixando aqui, ó, o forro solto. Então, você vai pegar aqui o tecido principal, vai colocar aqui, ó, costura com costura da lateral e vai colocar aqui um alfinete para segurar. Beleza, você vai fazer só isso. Então, agora você vai vir aqui, ó, pegar a blusa aqui por dentro, vamos desvirar aqui nessa parte da cava, tá vendo? Vai ter a cava aqui e vamos ter a cava tanto do forro quanto do tecido principal. A do tecido principal, eu sei que a minha manga ela já tá presa ali embaixo, na lateral, certo? Então, puxa aqui, ó, vai resgatando aqui a sua manga até ela sair. Ela saiu, então você vai pegar a manga aqui, ó, vai pegar a parte que tá preso ali, vai dobrar ao meio para você saber mais ou menos onde que está a metade aqui da cabeça da sua manga. Essa parte você vai colocar aqui, ó, na costura do ombro. Então, procura a costura do ombro e posiciona aqui. E aí, você vai deixar a parte do forro solta, tá, gente? Vocês não vão costurar com o forro. Só se você tiver overlock e quiser fazer o acabamento com overlock, aí você já pode costurar tecido principal e o forro tudo de uma vez só e depois fazer o acabamento com overlock. Mas, se quiser fazer a cava embutida como eu vou fazer aqui, então, o que eu vou fazer? Agora eu vou, ó, esticar aqui e você vai perceber que a sua manga vai encaixar direitinho aqui, ó, dentro da sua cava. Então, nós vamos agora fazer essa costura aqui, unindo a manga com a cava. Eu gosto de fazer a costura pela manga. Então, eu vou encaixar aqui, ó, na máquina, vou abaixar a agulha e eu vou sempre puxando aqui, ó, a cava da blusa e a cabeça da manga. Faz um pesponto aqui para segurar, tira o alfinete e aí você vem unindo, costurando a manga na cava. Perfeito, então, ó, já costurei a minha manga aqui na cava. Então, agora vamos fazer a parte do acabamento. E agora, para fazer o acabamento, eu vou deixar a minha peça aqui do lado direito. É bom que você já consegue ver como é que tá aqui, ó, com a manga, fica bem bonitinho. E aí, agora, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, você vai vir aqui, ó, pela parte da parte de baixo, da cintura, e vai desvirar a sua peça aqui, ó. Encontrando aqui a lateral, tá vendo? O tecido principal que tá costurado aqui com a manga. E você vai ver que aqui do lado vai estar a lateral do seu forro também. Então, é só você pegar aqui, ó, você vai abrir aqui o forro e vai colocar a lateral do forro com a lateral do tecido principal, colocando direito com direito. E aí, aqui por dentro, você vem puxando a peça até encontrar onde está ali a costura do ombro. E vai fazer a mesma coisa aqui com o forro. Puxa e procura onde está a costura aqui do ombro. Encontrou? Coloca aqui a costura com costura.
E agora nós vamos vir aqui juntando o forro com a manga, fazendo todo o acabamento embutido por aqui. Eu vou vir aqui, ó, fazendo pela costura aqui a partir do ombro. E aí você vem puxando aqui o tecido que você vai conseguir dar a volta completa já. Pra poder fazer todo o acabamento aqui da cava, tá? Você consegue fazer essa costura de uma vez só. Não precisa fazer em partes, não. Então, é só ir puxando, procurando onde é que tá, encaixar uma na outra e costurar. Aí também é importante só tomar cuidado pra não dar prega na peça enquanto você vai costurando. Então, vai posicionando, esticando tudo direitinho e depois vai costurando. Beleza, chegou ali, é só você cortar. E aí, antes da gente desvirar, eu vou vir aqui, ó, principalmente essa parte de baixo aqui perto da lateral, fazendo vários piques, tá? Pra poder assentar melhor essa cava. Então, agora sim a gente pode desvirar. E vamos estar aqui, ó, com a nossa manga aplicada e toda embutida por dentro. Fica super, super, super bonito. Então, gente, essa é a primeira parte aqui superior da nossa blusa já está pronta, tá super linda. Inclusive, se quiser fazer ela até maior, já é uma blusa aqui, ó, perfeita, prontinha. Só que agora, né, vamos para o último elemento, que é a parte do babado aqui, que vamos ter nessa parte aqui. Então, eu vou reservar aqui e já pegar os meus babados. Vou pegar agora a parte do babado, que são duas partes iguais, que já deixamos ali cortado. E você vai fazer o seguinte, o meu tá dobrado aqui ao meio, eu vou abrir aqui e vou colocar uma por cima da outra. O que eu vou fazer? Eu vou fechar as laterais, então eu vou fechar unindo esse lado e também esse daqui. E essa costura que eu vou estar fazendo aqui vai ser uma costura francesa. Então, eu vou vir aqui primeiro fininho, depois desvirar e passar uma outra costura, como de costume. Beleza, já fechei aqui as laterais e eu já vou aproveitar para fazer a barra, tá? E a barra que eu vou utilizar aqui para fazer a minha blusa vai ser uma barrinha de lenço. Eu vou começar a fazer de uma vez, depois eu faço viradinha pra... Perfeito, então barra já está pronta. E agora do outro lado eu vou passar a costura folgada para poder fazer o franzido. Então venho, coloco o ponto mais folgado na minha máquina. E aí vou fazer aqui o ponto do franzido, né? A costura do franzido. Lembrando que sempre gosto de trabalhar o franzido com a costura dupla. Então fazer primeiro a costura, depois eu volto fazendo a segunda. Aí, quando você chegar aqui e terminar a costura, é só você vir ao lado e passar uma outra costura folgada para depois a gente franzir.
Beleza, então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos precisar franzir esse babado o suficiente para ele encaixar aqui, ó, na cintura da minha peça. Então, eu vou vir aqui, pegar as duas linhas da bobina, que nem vocês já fizeram lá no babado do corpo, aqui vai ser a mesma teoria. Então, aqui, ó, já tenho o babado do tamanho aqui da cintura da minha blusa, tá vendo? Então, eu vou só distribuir aqui uniformemente para poder ficar bonito aqui o meu babado. Perfeito, então já distribuí aqui tudo direitinho, gostei. Mas assim, antes de eu aplicar o meu babado aqui na blusa, eu já vou aproveitar para costurar os botões, porque como tá aberto aqui a cintura ainda, já vou aproveitar para costurar tudo e já volto com os meus botões aqui aplicados para poder costurar o babado aqui na blusa, tá? Então, se quiserem fazer o mesmo, podem fazer. Então, já voltei aqui ó, com os meus botões agora costurados, e agora eu vou unir o babado com a blusa. Então, eu vou abrir assim, ó, e procurar as laterais. E aí, eu vou também fazer aqui embutido. Então, por conta disso, eu vou costurar apenas no tecido principal, deixando o forro solto, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a lateral do babado com a lateral do corpo. E agora, eu vou passar uma costura unindo aqui os dois. Então, agora é só unir as duas partes, deixando o forro solto. E aqui nós vamos costurar com 1 centímetro de margem. Lembra de colocar a máquina de volta no ponto normal, né? Pra não ficar com ponto folgado. E vamos costurar. Então, ó, já temos aqui um babado já costurado. Vou aproveitar só pra tirar a linha aqui do franzido, tá? Que ficou aparecendo. Se o seu tiver ficado também, agora é o momento de fazer isso. Prontinho, então agora vamos finalizar essa nossa blusa, gente, podendo fazer a última parte agora, que vai ser esse acabamento aqui, pra deixar a nossa peça agora 100% embutida. E como que nós vamos fazer esse processo? Então, vamos pegar aqui, ó, sempre vamos pegar alguma costura como referência, tá? Então, vamos começar pegando aqui a costura da lateral. Então, eu vou pegar aqui a lateral do tecido principal e eu vou pegar aqui a lateral do forro. E aí, agora eu vou unir essas duas costuras, mas sempre direito com direito. Então, vou precisar pegar aqui e virar assim, colocando pra baixo. E assim, unir o forro com o tecido principal aqui. E aí, eu vou posicionar aqui. E eu vou começar a costurar e vou puxando e costurando até onde eu conseguir, tá? E esse meu tecido desfia aqui só. Aí fica uma de fiapo. Mas vamos lá, coloca aqui pra dentro, ó. Começar sempre com retrocesso. Eu gosto de costurar pelo lado direito, onde já tem aquela costura, sabe? Que eu uni o babado com o tecido. Que aí assim eu tenho certeza que a minha peça ela vai estar costurada certinho, pra não ficar tipo um lado costurado mais do que o outro, tá? Então, se quiser seguir esse conselho também, pode ficar à vontade. Então, você vai sempre, ó, puxando aqui o forro, colocando esse babado pra dentro. Coloca a peça por cima aqui e vem costurando. Beleza, você vai fazer até onde você conseguir, aí você vai desvirar aqui a peça. E aí você vai ver, ó, que começou a ficar embutido em algumas partes aqui, tá vendo? Então, agora você vai pelo caminho contrário. Vamos agora pegar daqui pra lá.
Costurou até onde deu também, vamos desvirar. Já temos quase tudo aqui embutido, então falta só esse pedaço. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um buraquinho aqui na lateral descosturando para poder fechar esse restante e assim terminar de embutir aqui a minha blusa. Então já fiz aqui ó, o buraquinho na lateral, descosturei um pouquinho. Então eu vou vir por ele aqui, desvirando a minha peça e terminando de costurar toda essa parte aqui que tá faltando embutir, tá? Se você não conseguir fazer tudo, depois você vem fazendo uma costurinha na mão, tá? Então você vem aqui ó, vem até onde tava, puxa aqui pelo buraquinho. Se quiser fazer até um buraquinho maior, porque o que eu fiz foi muito pequeno. E aí eu vou continuar aqui a costura. Deu pra ir até o final, então já estou aqui, ó, com tudo embutido por dentro. Então eu vou parar agora e passar no ferro, cortar todas essas linhas, fechar este buraquinho. Vou vestir porque agora a minha camisa já está prontinha. Eu amei o resultado. E vocês? E assim chegamos ao final de mais uma aula aqui do canal. Eu espero muito que você tenha gostado e que esteja com a sua blusa camélia pronta. Não esquece de tirar foto, celebrar suas pequenas conquistas e me marcar para poder ver como é que foi o seu coração. Eu amo acompanhar a evolução de vocês, como que vocês estão aí produzindo, o que vocês estão fazendo aí no ateliê de vocês. Eu gosto muito disso. Eu também quero pedir uma dica de vocês, uma ajuda muito importante. Quais modelos vocês querem ver por aqui? Me diga aqui nos comentários, porque assim eu consigo analisar e entender o que vocês querem mais por aqui. Vocês querem mais blusas? Vocês querem mais saias, vestidos, calças? O que vocês querem ver por aqui? Me contem que assim eu vou analisando e quem sabe o que vem de novidades por aí. Espero muito que vocês tenham gostado e eu espero nossa próxima aula. Beijo, tchau!